Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa. E hoje nós vamos te apresentar uma das coisas mais extraordinárias do nosso país, um dos maiores monumentos naturais do país, que chama-se a Estrada da Serra do Rio do Rastro. Uma estrada que foi considerada pelo jornal The Guardian uma das 10 estradas mais sensacionais do mundo. Foi considerada também por um portal espanhol em 2012, ou 20 Minutos, como a estrada mais sensacional do mundo, La Carretera Asombrosa. Então nós vamos te apresentar isso, mas não esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, dar o seu like, fazer seus comentários e considere enviar para os seus melhores amigos para que eles tenham o prazer de assistir uma das coisas mais extraordinárias que nós temos no nosso país. Bem, a Estrada da Serra do Rio do Rastro fica no sul catarinense, no sul do estado de Santa Catarina, e ela liga as cidades de Lauro Miller, próximo ao litoral, com a cidade de Bom Jardim da Serra, que fica no topo da serra e no início do chamado Planalto Serrano Catarinense. Então, nesse trajeto, você vai subir 1.200 metros, porque Lauro Miller está na cota 220, você vai até a cota 1.420, que é onde tem o mirante, onde você pode ter vistas espetaculares da serra. Mas essa serra, então, fica numa região basáltica coberta por uma exuberante Mata Atlântica. Nessa Mata Atlântica preservada, você tem lá felinos, você tem animais como a jaguatirica, você tem tamanduá, vários animais, coati, tucano, vários animais típicos da floresta da Mata Atlântica e totalmente preservados. Essa rodovia chama SC 390, hoje asfaltada. E você sabe por que chama 390? Por que não é 290, 190? Se você quiser saber como são as numerações das rodovias brasileiras, você acessa um dos nossos episódios que vai estar aqui na nossa descrição abaixo. Lá você vai saber como são as nominações das rodovias brasileiras. Mas voltando à nossa Serra do Rio do Rastro, os primeiros relatos que tem do uso dela, além dos índios caicangues, que eram os donos dessa terra, é a passagem dos padres jesuítas expulsos, perseguidos por Marquês do Pombal, que exigiu a extinção das missões jesuíticas. E com isso, então, os padres jesuítas que estavam nas missões, lá na região de Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, tiveram que fugir e usaram esse trajeto. Tanto é que o primeiro nome dado para essa serra foi o Caminho dos Conventos. Depois disso passou a ser Serra do Tubarão, depois Serra do Doze e posteriormente a Serra do Rio do Rastro. E por que é Rio do Rastro? É o Rio do Rastro porque ele só é rio durante as chuvas, no verão. Um rio caudaloso que se forma com muitas cachoeiras, mas na seca ele fica só o rastro. E por isso que chama Serra do Rio do Rastro. Mas então essa estrada, desde os jesuítas, passou a ser usado pelos transeuntes com mulas, Então foi um transporte de mulas, do jeito que as mulas encontraram seus caminhos, até 1930. Em 1930, o intendente da região, que chamava Socorro, Joaquim Goulart, decidiu fazer uma estrada, uma estrada de chão, e então foi uma epopeia. Essa construção foi uma epopeia, porque ela é toda na rocha, é um desmonte de rocha, onde eles usavam nós de pinho, de madeira de pinho, incendiavam os nós de pinho e depois jogavam água fria. E com isso abria a clivagem que tinha entre as rochas, porque por ser uma rocha basáltica, ela é lamelar, Então você tem as lâminas, é por isso que dá para fazer lajotas com esse tipo de pedra. Mas, enfim, foi uma epopeia de 25 anos, de 1930 até 1955, para poder fazer essa estrada minimamente trafegável, para vir pequenos caminhões e carros, etc. Mas o interessante é que essa estrada ficou muito
muito difícil, uma estrada realmente muito perigosa na época. Até se contam muitas histórias, né? Por exemplo, de caminhões e ônibus desgovernados que caíam ou que quase caíam. Então tem uma história interessante, o povo conta na região, que é de uma pessoa muito devota a São Jorge, que pegou um quadro de São Jorge, se abraçou nele, e quando o ônibus começou a desgovernar, ele valha-me São Jorge, e realmente o salvou. O ônibus ficou metade no ar e metade no chão e todo mundo se salvou. Só que a hora que ele foi olhar o quadro, o que ele percebeu? Que só estava o cavalo. São Jorge tinha caído na primeira curva da serra. Então, essa história é bem interessante. Então essa serra passou a ser usada, né, como uma estrada de chão, né, com todos os seus perigos, mas em 1984 até 86, um grande engenheiro chamado Marcos João Rovares, que era o secretário de transporte do Espiridião Amin, o governador na época, decidiram fazer a pavimentação dessa estrada. Então, inclusive, eles ganharam o cimento, né, dessa estrada para fazer a primeira estrada de Santa Catarina feita em concreto. Então, ela é uma estrada, uma pavimentação de concreto. Então, e assim foi feito com pedras da região e conseguiram, então, pavimentar. E esse grande engenheiro na época, né, o Marcos, ele conseguiu botar essa obra em pé e, infelizmente, ele faleceu durante a Covid. Então, o estado de Santa Catarina perde um dos seus grandes engenheiros durante a Covid. Então, o pessoal subir ou descer essa serra é uma experiência extraordinária, porque se fala que tem 287 curvas essa serra. Não é bem isso, porque no Google Earth se conta 100 e poucas, mas o único jeito de você saber é você pegando um carro, ou uma moto, ou uma bicicleta e realmente fazer o trecho e ir contando curva por curva. Mas é um trecho muito seguro, só que você tem que fazer aí em torno de 1 hora, que é um trecho de 14 quilômetros a parte da serra. Apesar que de Lauro Miller até Bom Jardim da Serra são 50 quilômetros. Mas o trecho de serra você pode fazer tranquilamente em 1 hora. Mas em 2010 teve um evento do Red Bull, eles convidaram um piloto neozelandês chamado Rhys Miller, que fez num carro adaptado da Hyundai, ele fez o trajeto em exatos 7 minutos e 48 segundos. Então, dá para fazer também em 7 minutos e 48 segundos, mas é um pouquinho mais perigoso. Mas essa passagem pela Serra do Rio do Rastro é tão espetacular que o pessoal de mototurismo considera ela o principal destino, a principal travessia do Brasil para mototurismo. E para você ir durante o período que quiser visitar isso, cuida uns detalhes. Lá sempre tem neblina. Então, à noite, de manhã tem neblina. Então, quando você quiser fazer realmente um passeio espetacular por essa serra, de carro, por exemplo, você teria que ir próximo ao meio-dia. Então, a sugestão é sair de Lauro Miller 11 horas, por exemplo. Você sobe a serra, vai até Bom Jardim da Serra para almoçar e logo após o almoço você desce a serra. Essa é uma dica. Também, claro, evitar de ir no inverno, porque no inverno faz abaixo de 0 grau quase todos os dias, principalmente de manhã. Então, para que seja prazeroso, seria interessante evitar o inverno, até porque tem dias do inverno em que a serra é interditada por causa da neve, por causa do gelo, faz com que a rodovia fique um pouco mais perigosa. Mas hoje, com esse trabalho que foi feito em 1986, a estrada é muito segura, porque ela tem áreas de escape, ela tem áreas de abertura, ela tem muros de proteção na ponta das curvas, porque são muitas curvas. O prazer de fazer esse trajeto e ir admirando o espetáculo natural que é essa serra é uma
uma experiência indescritível para todo mundo que já foi lá. Então considere, quando você for para Santa Catarina, fazer esse trajeto da estrada da Serra do Rio do Rastro. Saindo de Floripa, você tem 200 quilômetros, chega em Lauro Miller e faz essa visita extraordinária, né, passando por um dos trechos mais espetaculares que nós temos para mostrar. Você vai ter isso na memória para sempre, porque é um lugar onde você tem realmente o contato com a natureza, você sente a vibração da importância do convívio das obras de engenharia muito bem feitas, que no caso específico não se fez grandes obras de arte, se procurou fazer uma estrada adaptada à situação do local, com a menor agressão possível ao meio ambiente, e isso aí os índios caicangues provavelmente estão agradecidos até hoje. E é um lugar onde você pode ter um contato inclusive com a divindade, que a natureza se impõe. Então, quando você fizer esse trajeto, pense nisso, pense na importância da manutenção do nosso habitat, da nossa terra, dos nossos bens naturais, e com obras de engenharia de qualidade e que respeitem o meio ambiente. Vejo vocês nos próximos episódios. Um abraço e obrigado. Aqui estamos testando. Não vai testar, não? Bom que... Esse fica de making off. Mas peraí, onde é que eu parei?